Fluminense pode estar muito perto de anunciar acordo milionário para as próximas 3 temporadas e é claro que comentaremos muito sobre isso nesse vídeo aqui. Também iremos falar sobre uma declaração muito importante do Felipe Melo, volante barra zagueiro do Fluminense, sobre os casos de polícia envolvendo Daniel Alves e Robinho, seus ex-companheiros de seleção brasileira. Também vamos comentar sobre 2 retornos que o Fluminense está tendo após a data FIFA e uma publicação que o Flu faz nas suas redes sociais, parabenizando o treinador Fernando Diniz, que faz aniversário hoje, uma linda homenagem, por sinal, do Fluminense, mas foi utilizado um termo ali que causou um pouquinho de polêmica nas redes, e é claro que a gente vai trazer aqui também para debatermos esse assunto. Então, muita informação do Fluminense. Depois da vinheta, a gente vai começar com todas as notícias. Após a data FIFA, esse período grande sem jogos do Fluminense, a gente viu André e John Arias atuando por suas seleções em amistosos lá no solo europeu. O Fluminense fez uma publicação nas suas redes sociais anunciando, que os dois estão voltando para o Brasil, muito perto ali de se representarem no Fluminense para voltar aos treinos sob o comando do Fernando Diniz, visando já a partida contra o Alianza Lima no próximo dia 3 de abril. Vale lembrar, o André entra no jogo da seleção brasileira ontem, entra ali no segundo tempo no lugar do Bruno Guimarães, no empate em 3-3 do Brasil contra a Espanha. No primeiro jogo contra a Inglaterra, o André ficou os 90 minutos no banco, acabou não saindo do banco, mas nesse último jogo ele joga o segundo tempo. Diferente do John Arias, o John Arias foi titular nas 2 partidas da Colômbia. No primeiro amistoso, ele joga inclusive os 90 minutos. Nesse jogo de ontem contra a Romênia, uma goleada colombiana sobre a Romênia, 3-0, ele é sim titular e é substituído aos 67 minutos, mas faz o seu golzinho, 3-0 Colômbia. Teve gol do John Arias, está aí na tela passando, a frieza do John Arias na cara do goleiro, deixando o seu golzinho. Eu não vou mentir para vocês, me deixa até um pouquinho preocupado ver o John Arias brilhando ali em solo europeu. Tenho medo pesado de te perder, John Arias, como diz aquele samba. É isso, mas o John Arias se destacando, como ele sempre faz, joga muita bola, é um craque que a gente tem no Fluminense, e é muito bom, tê-los de volta. Claro, já visando também a partida contra o Alianza Lima, a tendência natural é que os dois estejam em totais condições de defender o Fluminense nesse jogo, de nos representar nessa estreia da Copa Libertadores da América. E ainda nas redes sociais, o Fluminense deu os seus parabéns ao treinador Fernando Diniz, que está completando 50 anos nessa quarta-feira, dia 27 de março. O Fernando Diniz, treinador muito importante na história do Fluminense, merece nossas homenagens, nossos parabéns. Eu sei que tem a galera mais corneteira aqui, eu também sou corneteiro, mas a gente não pode negar a importância que esse cara tem na história do Flu, O próprio Fluminense, na homenagem, lembra, campeão da Recopa, campeão carioca e também campeão da Copa Libertadores da América, nossa grande obsessão. O Fernando Diniz veio, voltou ao Fluminense e conquistou isso junto conosco. E na homenagem que o Fluminense fez, postou um belo vídeo também, e também fez uma publicação em que ele fala, tá aí na tela: o maior dos técnicos comemora 50 anos nesta quarta-feira. Fernando Diniz, do Fluminense, e não poderíamos ter mais orgulho em dizer isso. Treinador que, depois de pouco mais de 2 anos, voltou ao clube para fazer história. Um Carioca, uma Libertadores, uma Recopa e muito mais por vir. Juntos, parabéns, Diniz, que muitos Vitória Fluminense continuem nos acompanhando. Hashtag Diniz50 e as 3 bandeirinhas ali, da Hungria, que a torcida do Fluminense utiliza, que lembra, claro, a bandeira tricolor. E, claro, uma bela homenagem, muito merecida, muito justa, feita pelo Fluminense. Mas um termo utilizado logo aqui no começo, causou alguma polêmica nas redes sociais, alguns tricolores, claro, deixando sempre o seu parabéns ao Fernando Diniz, exaltando o treinador, mas questionando, maior dos técnicos? O Diniz é o maior dos técnicos? Não, gente, calma aí e tal. Muita gente fez esse comentário, tá? Antes, claro, de eu comentar sobre isso, eu entendo que, assim, 2 coisas. Primeiro, o Fluminense está falando o maior dos técnicos, pode ser em vários sentidos, Pode ser o maior da história do Fluminense, ou ele pode estar falando de maneira geral, maior dos técnicos em atividade e tal, enfim. Não vou me atentar muito nisso. Eu vou focar mais na possibilidade dele estar falando, do Fluminense estar dizendo que o Diniz é o maior técnico do Fluminense, da história do Fluminense. E assim, gente, eu entendo, tá, que é normal até
a comunicação do Fluminense, a diretoria atual do Fluminense, valorizar quem lá está nesse momento, né? Valorizar o Fernando Diniz, valorizar os jogadores que ali estão, e claro, né? Vão falar que os caras são ídolos, e porque são mesmo, tá? O Fernando Diniz, na minha concepção, é um ídolo da história do Fluminense, é um grande treinador da nossa história, por mais que eu reclame dele e critique, porque eu acho isso normal, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu reclamo quando eu acho que ele erra, mas isso não anula em nada a história que ele construiu até aqui com o Fluminense e a idolatria, sim, que ele tem. Só que esse termo de maior dos técnicos, né, muita gente começou a questionar, pô, não, o Diniz não é o maior dos técnicos, e aí começou aquele debate, né? Alguns vão dizer que é o Abel Braga, eu vi um pessoal mais saudosista dizendo que era o Zezé Moreira, que foi o técnico campeão de 52, né, o Mundial de Clubes de 52 pelo Fluminense, e outros, assim como eu, vão alegar que o Parreira é o maior técnico da nossa história. Repito, Fernando Diniz é um grande técnico da história do Fluminense, com certeza merece um lugar muito especial no nosso panteão de ídolos, mas na minha maneira de enxergar, o Parreira ainda é o maior técnico da história do Fluminense e ele é insuperável, tá? Eu até conversei isso com um amigo meu hoje pela manhã, quando eu vi essa publicação, que assim, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito, né, de ficar lendo sobre a história do Fluminense e tal, e eu defendi essa tese de que o Zezé Moreira era o maior técnico da história do Fluminense por ter sido técnico campeão mundial, etc e tal. Mas já há alguns anos eu repensei essa minha visão e, claro, sem jamais desmerecer a história do Zezé aqui no Fluminense, eu passei a considerar o Parreira o maior técnico da história do Fluminense, não só por ter ganhado o Brasileiro de 84, né, foi um técnico campeão aqui, chegou a treinar também a máquina tricolor, mas por todo o simbolismo do que o Parreira representa para o Fluminense e o que ele já fez por nós, né, cara? O Parreira é um cara que é tricolor de coração, e em 99, para mim, isso é muito representativo. Apenas 5 anos depois de ele ter sido tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, ele volta ao Fluminense com toda a comissão técnica campeã, né, tetracampeã mundial de 94, para ajudar o Fluminense a sair do buraco, a sair da Série C. Eu acho que isso é muito, muito, muito representativo, tá, para a posição do Parreira nisso. Foi campeão da Série C, nos ajudou. Depois, em 2009, né, foi o único trabalho do Parreira que eu consegui acompanhar, que eu tinha idade para acompanhar pelo Fluminense. Já não foi um trabalho tão bom, mas é um cara que merece, né? Ajudou muito o Fluminense também já do próprio bolso, né, financeiramente, lá com o Xerém e coisas que o Fluminense precisava nesse momento que a gente estava muito no buraco. Então, além de ter sido um técnico multicampeão aqui pelo Flu, essa questão de tudo que ele fez por nós ali no fim da década de 90 ainda me faz achar que o Parreira é o maior técnico da história do Fluminense, e acho muito improvável, tá, que alguém o ultrapasse. Eu, particularmente, na minha maneira de pensar, de muita gratidão ao Parreira, eu diria que não, que eu acho muito difícil alguém ultrapassar o Parreira como o maior técnico da história do Flu. Mas, repito, Diniz merece todas as homenagens, tá? Merece todos os elogios ao cara que conseguiu fazer a gente ganhar a Copa Libertadores da América. E, claro, eu quero que você, né? Eu trouxe isso aqui pra gente debater. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua visão. Para você, quem é o maior técnico da história do Fluminense? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. É o Diniz, é o Parreira, é o Zezé, é o Abel? Quem é? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. O Felipe Melo, a gente sabe que ele não tem papas na língua, que ele solta o verbo e fala mesmo, né? Em entrevista ao GE, ele falou sobre diversos assuntos, mas o que já foi publicado e divulgado para nós foi a declaração dele sobre os problemas judiciais que Robinho e Daniel Alves enfrentam. A gente já vai comentar bastante sobre isso, mas antes, rapidamente, né, eu quero aproveitar para dar aquela moralzinha para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você está assistindo, a deixar um comentário aqui embaixo, claro, né? Dizendo para nós o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundão gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Marco de Sepetiba, Dirceu de Lusiânia, em Goiás, Joaquim de São Luís, no Maranhão, Leonardo José de Volta Redonda, Manuel de Natividade, no Rio de Janeiro, Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro também, Hamilton de Macapá e para o Gesiel de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Deixa um comentário aqui embaixo nos contando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa do Felipe Melo, né? Que a gente sabe que é um cara polêmico, Felipe Melo é polêmico, ele não foge de confusão, não foge de briga, não foge da raia e fala sobre tudo, né? E aí, a gente sabe, lembra muito bem, o Felipe Melo jogou a Copa de 2010 pela seleção brasileira e teve Daniel Alves e Robinho como companheiros de equipe. E ele foi perguntado sobre o assunto
E sem mais delongas, eu vou botar na tela a declaração do Felipe Melo. Tenho uma filha de 15 anos de idade e se tivesse feito com a minha filha, eu acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês, né? Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado, né? E nesse caso, como são pessoas, por exemplo, o Daniel Alves foi basicamente criado na seleção brasileira comigo. Eu fui acostumado fui, né, a estar na seleção brasileira desde a base com o Daniel Alves. Jogamos Copa do Mundo juntos. Então vem como uma bomba. Falei, ué, gente, mas tem que pagar pelo que fez, né? Se foram condenados, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para hoje, para não fazerem. Isso é muito sério, esse assunto é muito sério. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar, né? E depois que pagar a pena e sair, tem que ser isso aí. Tem que ser. Não, como jogador de futebol não vai dar para eles jogarem mais. Mas que seja. Não podem fechar as portas para eles também. Porque pagou. Pela lei dos homens foi pago, né? Mas tem que pagar. Eu acho, inclusive, pouco. Daniel Alves já saiu da cadeia, né? Acho, inclusive, pouco para alguém que fez isso com uma mulher. Você imagina o sentimento da menina, que é filha, e os pais, né? Então, assim, eu acho que não... A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como que passar a mão na cabeça de ninguém, né? Mas nós temos, sim, o dever, né, de educar os nossos filhos, que isso também é muita questão de educação, de educar os nossos filhos, né, as nossas filhas, né, para que isso não aconteça. Cara, tá aí, essa foi a declaração do Felipe Melo, e tem algumas coisas aqui que eu acho relevantes da gente comentar, né? Primeiro de tudo, ele fala ali de que os caras têm que pagar pela lei dos homens, e, enfim, concordo, isso é óbvio, né? Eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram, só que em determinado momento, eu imagino até que ele não quis exatamente dizer isso, mas acabou soando dessa maneira, né? Ele fala como se o Daniel Alves tivesse pagado, né? Ó, o Daniel Alves pagou no sentido literal da palavra, né? Porque ele deu dinheiro para ter a fiança e sair. O Daniel Alves passou muito pouco tempo na cadeia, né? O próprio Felipe Melo falou isso depois, que achou o tempo muito pouco. Essa aí é uma coisa realmente absurda da justiça espanhola, ter dado essa possibilidade para o Daniel Alves pagar uma fiança que para um jogador de futebol, com o patrimônio que ele tem, beleza, está congelado, ele não podia pegar, mas com as amizades que ele tem, ele conseguiria facilmente arrumar essa grana, como arrumou, pagou a fiança e saiu. Então, assim, é um assunto muito sério, um assunto muito delicado, e essa questão do Daniel Alves é realmente um absurdo, tá? Ele já ter saído da cadeia. De resto, cara, eu concordo quando o Felipe Melo fala, né, e eu achei muito boa essa postura, né? Primeiro de tudo, dele não fugir de responder, muita gente não gosta de falar, ele até abre, né, num trecho que não tá aqui, que não tá nesse vídeo que eu mostrei para vocês, ele fala que ninguém tem obrigação de falar, que ninguém é obrigado a falar, e eu acho que é uma situação um pouquinho mais delicada, né? Porque quando você tem uma voz, quando você tem tantas pessoas que te ouvem, é importante você se posicionar sobre assuntos tão sérios para a sociedade. Felipe Melo, enfim, se posiciona mesmo dizendo que acha que as pessoas não são obrigadas a se posicionar. Bola para frente, enfim. Outra coisa, né? Eu gostei de ver, porque tem muita gente que justamente porque, pô, teve junto com os caras e tal, aí vai querer passar aquele pano, né? Famoso paninho. Felipe Melo não teve isso, né? Foi condenado, tem que pagar, e ele cobra por isso, então eu achei isso bacana. E tem um trecho, né, que ele fala que eu achei que impacta um pouco, né? Que ele fala de, pô, jogou a carreira inteira junto com o Daniel Alves, né? Eu imagino como deve ter sido como uma bomba para ele, para outras pessoas desse convívio, receber uma informação tão negativa, né, tão nojenta, tão ruim sobre o Daniel Alves, ou sobre, enfim, qualquer pessoa. Mas, em linhas gerais, eu achei até boa, tá, a declaração do Felipe Melo, exceto, claro, essas pontuações, mas que eu entendo, tá? Aí eu não tô querendo também passar pano do Felipe Melo, mas eu entendo que ali, às vezes, na maneira de você se expressar, você acaba não conseguindo falar da melhor forma, essa questão, né? O Daniel Alves não pagou, tá, pelo crime dele. Ou melhor, ele pagou literalmente, né? Gastou dinheiro. Mas cumprir pena, gente, pelo amor de Deus, né? O cara praticamente não ficou na cadeia. Enfim, essa foi a declaração do Felipe Melo, um cara que não foge da raia, né? Falando sobre esse assunto tão polêmico na nossa sociedade nos últimos meses. E tem
sinal de que o Fluminense pode estar muito perto de acertar acordo milionário. A gente sabe que o Fluminense é patrocinado hoje pela Betano, o patrocínio Master Tricolor é da Betano, mas existem informações muito fortes de que a Superbet irá assumir esse lugar na camisa, né? O Vitor Lessa já trouxe essa informação para a gente, de que existe esse acordo já muito bem costurado e próximo de ser anunciado da Superbet com o Fluminense por 3 anos, num valor ali em torno de 40 milhões de reais por ano, né? Então seria um valor total de 120 milhões nesse contrato, um valor muito acima do que a Betano pagava para o Fluminense e muito mais próximo da dignidade tricolor. Mas por que eu estou dizendo que tem um sinal de que isso pode estar cada vez mais perto de acontecer, né? O próprio Vitor Lessa, o Gabriel Amaral já trouxeram essa informação de que o acordo já está praticamente selado e falta realmente só ali o anúncio oficial. Mas na Centauro, né, que é parceira aqui da Central Fluminense, por sinal, você já consegue encontrar a camisa da atual temporada tricolor, que tem o patrocínio da Betano, custando R$ 199, gente. A gente sabe que, infelizmente, camisa de futebol aqui no Brasil é muito caro, né? É uma parada muito cara e o preço é muito maior do que isso, né? Muito maior do que R$ 200 uma camisa oficial da atual temporada. E essa camisa tá saindo na Centauro por esse preço, por R$ 200, pode ser um grande indicativo da famosa queima de estoque, né? Inclusive, se você entrar lá no site da Centauro, eu vou deixar o link no comentário fixado, se você quiser comprar, claro, essa camisa, né? Eu já comprei a minha, até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, tamanhos P a GG disponíveis por esse valor, que eu entendo que é caro, mas é muito mais barato do que o preço dessa camisa, que mal lançou, né? Que é recém-lançada. O link vai estar no comentário fixado desse vídeo aqui. Você vê lá que o produto ele está sendo vendido e entregue pela Umbro, né? Apesar de ser no portal da Centauro, ele é vendido e entregue pela Umbro. Então, a Umbro é patrocinadora do Fluminense. Isso pode ser um sinal muito grande da famosa queima de estoque, né? Estão querendo vender logo todas essas camisas que tem a Betano ali aparecendo como patrocinadora para poder já começar a vender a nova camisa com patrocínio da Superbet, que tende a ser a nova patrocinadora master do Fluminense. Esse anúncio está muito próximo de ocorrer. Repito, informação do Vitor Lessa, acordo de 40 milhões de reais por ano, cerca de 3 temporadas ali, então um acordo total de 120 milhões no novo patrocinador master do Fluminense. Repito, quiser comprar essa camisa lá da Centauro, até o momento desse vídeo aqui que eu gravo, tem tamanho P a GG disponível. O link vai estar no comentário fixado desse vídeo aqui. É só você correr lá, clicar no link e comprar a sua camisa. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.